Olá, você ligado na Nova TV, canal 3 da NET. Começa aqui mais um programa Esporte Mágico. E no programa de hoje vamos falar dos campeonatos estaduais, da Copa do Brasil, da Taça Libertadores da América, da Seleção Brasileira. E no bloco local vamos falar da Francana e vamos falar também do Jogo das Estrelas ocorrido no último final de semana aqui em Franca. O Esporte Mágico tem o apoio de Planos Móveis Planejados. Planos Móveis Planejados, requinte e sofisticação. Planos Móveis Planejados. Telefone 3703-4004. Excelência em atendimento, qualidade e pontualidade é Planos Móveis Planejados. Para falar de todos esses assuntos, tenho aqui ao meu lado meu amigo Gonzaga Oliveira. Meu amigo Gonzaga, como vai você e quais os destaques para o programa de hoje? Um abraço, Ricardo, um abraço você ligado aqui no Esporte Mágico. O meu destaque, sem dúvida, foi o evento, o Jogo das Estrelas no Pedrocão e esse ano com a inclusão das meninas. Uma grande festa e ninguém melhor do que o público de Franca para prestigiar uma festa bonita como é esta, repito, do Jogo das Estrelas, Ricardo. Tá aí, muita informação e opinião aqui no Esporte Mágico. E agora eu tenho um recado da Planos para você. O seu ambiente pode se tornar uma grande fonte de prazer, requinte, elegância, sofisticação. Tudo o que você precisa para decorar sua casa ou escritório. Planos Móveis Planejados, projetos que valorizam seu ambiente, profissionais qualificados com mais de 15 anos de experiência no mercado. Planos Móveis Planejados, atendendo Franca e região com a garantia de um serviço da melhor qualidade. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460 no Jardim Petralha. Fones 3703-4004 e 99127-4581. Ligue agora e peça um orçamento ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. E vamos falar de futebol, da nossa querida veterana Francana. A Francana no último domingo foi até Rio Preto e sofreu mais uma derrota. Rio Preto 3, Francana 2. Esse jogo marcou a estreia do novo técnico da equipe, o ex-jogador da Francana, Niquinha. Com esses resultados, a Francana continua na lanterna da competição com apenas 2 pontos ganhos. Foram 2 empates e essa foi a 7ª derrota. Gonzaga, meu amigo, como você analisa mais essa derrota da Francana e você acha que o Niquinha pode mudar essa situação da Francana? Ricardo, a situação da Francana é delicadíssima. A Francana obteve mais uma derrota, desta vez agora diante do Rio Preto por 3-2. Está a 8 pontos do 16º colocado, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Barueri. Eu vejo que não há muito o que fazer. Coitado do Niquinha, pegou o time numa situação onde o treinador tem que mexer com o emocional, com o psicológico do jogador, se é que já existe estado emocional para continuar na competição. É triste demais saber que a Francana está lá na zona do rebaixamento e olha, bateu na porta a 4ª divisão, Ricardo. Vamos falar então agora de coisa boa. Vamos falar do grande evento do Jogo das Estrelas. Para começar, vamos ver aí uma matéria que fiz sobre esse grande evento realizado aqui em Franca, a capital brasileira do basquete, no último final de semana. No último final de semana, a cidade de Franca, capital do basquete brasileiro, foi palco do Jogo das Estrelas, que é um dos principais eventos do basquete brasileiro. A grande novidade da 7ª edição deste evento, a 3ª realizada em Franca, foi a participação das mulheres que atuam na Liga de Basquete Feminino. Esse foi o primeiro Jogo das Estrelas após a parceria firmada entre o NBB e a NBA e contou com a presença do astro Horace Grant, 4 vezes campeão da NBA, como
jurado do torneio de enterradas, que contou ainda com a lenda do basquete francano, Hélio Rubens, com a rainha Hortência, com o ídolo da torcida francana, Chuí, e com Alex Garcia, jogador do Bauru. O evento foi marcado por uma linda festa tanto dentro da quadra, onde os maiores astros que atuam no basquete brasileiro mostraram o que sabe fazer de melhor, proporcionando disputas emocionantes, quanto nas arquibancadas, onde o público de mais de 6 mil pessoas em cada dia que lotou as arquibancadas do Pedrocão justificou a fama da cidade que respira basquete. No arremesso das estrelas, os 5 trios foram compostos por um atleta do NBB, uma jogadora da Liga de Basquete Feminino e por uma lenda do basquete francano, onde os homenageados foram Fausto, Robertão, Edu Mineiro, Chuí e Paulão. E o time de Chuí, composto ainda por Elinho e Adrianinha, foi o campeão. No torneio de 3 pontos, o campeão da edição anterior, Marcelinho Machado, do Flamengo, confirmou o favoritismo e chegou ao bicampeonato. E para fechar com chave de ouro o primeiro dia do evento, houve uma disputa emocionante entre André Coimbra, do Franca Basquete, e Maxwell, do Brasília, no torneio de enterradas, que só foi decidida após 3 rodadas de desempate. E o pivô André Coimbra ficou com o título. A primeira enterrada dos 2 jogadores no duelo final foi simplesmente espetacular. Enquanto o Maxwell pulou por cima de 2 torcedores para cravar a bola, Coimbra recebeu assistência do alto das arquibancadas de Léo Mendel e cravou, levando o público ao delírio. O segundo e último dia do Jogo das Estrelas foi marcado pelo confronto entre os atletas brasileiros e do resto do mundo, no feminino e no masculino. No masculino, o NBB Brasil, que contou com Léo Mendel e Lucas Mariano, do Franca Basquete, venceu o NBB Mundo, que teve Lula Ferreira como assistente técnico e Marcos Mata em quadra, por 131 a 110, com grande destaque para o armador do Bauru, Ricardo Fischer, que anotou 26 pontos e deu 13 assistências, se tornando o MVP da partida. Numa grande festa que contou com a participação de grandes nomes do basquete mundial, brasileiro e francano, o maior vencedor foi a torcida francana, que lotou e deu um show nas arquibancadas, revivendo os melhores momentos do basquete francano. Gonzaga, como você avaliou aí esse grande evento aqui na capital brasileira do basquete? Ricardo, sem dúvida, uma grande festa no Pedrocão, ninguém mais do que o torcedor de Franca, um torcedor que realmente entende de basquete, ele é o torcedor mais inteirado desse esporte, com todo respeito aos demais torcedores de outras equipes, e foi a primeira vez onde as meninas também mostraram a categoria, porque existe aí os jogadores estrangeiros, jogadoras estrangeiras, e onde a festa, repito, não poderia ser melhor do que um lugar como Franca, Ricardo. Exatamente, depois daquela situação delicada que passou o Franca Basquete no ano passado, nada melhor do que uma festa dessa para mostrar o que Franca representa para o basquete brasileiro. Agora vamos ao intervalo. No próximo bloco vamos falar de Taça Libertadores da América e Seleção Brasileira aqui no Esporte Mágico. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. E estamos de volta com o Esporte Mágico e vamos falar agora de Taça Libertadores da América. Na semana passada tivemos 3 equipes brasileiras em campo. Na Argentina,
Com gol de Elias, o Corinthians venceu o São Lourenço por 1-0. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e Huracan da Argentina ficaram no 0-0. E em Porto Alegre, de virada, o Inter venceu o Emelec por 3-2. Como você viu essa vitória do Corinthians fora de casa, num jogo sem público, meu amigo Gonzaga? Ricardo, o Corinthians foi até a Argentina e venceu o São Lourenço por 1-0, mas não foi um jogo tão fácil assim não. O time argentino teve boas chances de abrir o placar, mas não conseguiu. E o Corinthians, com essa vitória, é o líder da competição e deu um passo largo para a sua classificação, deixando aí a segunda vaga para São Lourenço e São Paulo. Haja visto que o Danúbio do Uruguai, entendo que vai jogar a sua última cartada no próximo jogo contra o Corinthians, mas já entendo que já está correndo por fora, Ricardo. Podemos dizer que, especificamente nessa partida, Cássio foi o principal jogador do Corinthians e até então Elias é o grande nome do Corinthians na Libertadores, Gonzaga? São dois jogadores que vivem uma boa fase, principalmente o Cássio já vem jogando bem, com uma regularidade muito boa, e isso é muito importante, né? Aquela máxima que o time grande tem que começar por um grande goleiro, claro, todo time grande tem que ter um bom goleiro, senão fica difícil. Você vai lá e faz um gol, ou 2 gols, de repente lá atrás o seu goleiro não oferece nenhuma segurança e você acaba tomando gols fácil. Mas de qualquer forma, repito, 2 grandes jogadores. E esse tropeço do Cruzeiro em casa, Gonzaga? Na Libertadores você não pode perder pontos dentro de casa, principalmente para uma equipe que não oferece tanta resistência. Claro que é um grupo não complicado, como é o caso do grupo 2, que é o grupo do Corinthians, do São Paulo e do São Lourenço. O Cruzeiro não fez o que deveria fazer. Já tinha havido, antes, houver empatado o primeiro jogo e poderia, com essa vitória, ficar mais tranquilo. Perdeu, me parece que está em terceiro lugar e vai ter que correr atrás. E o Inter também quase se complicou, mas conseguiu uma boa virada em casa, né? É verdade, Ricardo. O Inter saiu perdendo na primeira rodada, depois obteve 2 jogos dentro de casa, venceu os 2, e nesse jogo, você bem disse, saiu perdendo e olha, jogando contra o Emelec, que até na realidade ele saiu vencendo, tomou a virada e virou novamente. Exatamente, né? Foi um resultado. Foram 2 viradas no jogo, um bom jogo do Inter. Bom jogo. Bom resultado, né? Em um certo momento não foi nem tão bom. Bom resultado, fez a lição de casa, repito, tá tranquilo o grande Colorado. Tá certo. Então vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de Copa do Brasil. Na semana passada, mais um grande clube estreou e venceu. E venceu por goleada. Na Bahia, o Palmeiras venceu o Vitória da Conquista por 4-1. Como você viu essa vitória do Verdão, Gonzaga? Nenhuma novidade. O Palmeiras é uma equipe que está em formação, de qualquer forma, tecnicamente, um time muito melhor do que o Vitória. Matou, já eliminou o jogo de volta e vai seguir firme aí na Copa do Brasil. O grande Verdão comandado por Oswaldo Oliveira. Até 2 detalhes desse jogo. Primeiro, o estado péssimo do gramado, né? E o Palmeiras até não fez uma grande partida, mas fez, como você disse, o dever de casa. Venceu pelos 2 gols que precisava, venceu até por 3 e garantiu a vaga, né? Ricardo, tirando as grandes equipes do futebol brasileiro, os gramados são muito ruins no futebol brasileiro. Tirando, e agora as arenas construídas, os grandes estádios, né, para a Copa do Mundo, é muito ruim. O futebol brasileiro, em termos de gramado, repito, tirando as grandes equipes, são muito fracos. Essa talvez seja a única parte ruim da questão da Copa do Brasil, tão democrática, que dá espaço para tantos clubes. Infelizmente, tem muitos clubes que não têm o mínimo necessário, que seria um bom estádio, um bom gramado para esses jogos, né? Ricardo, não vou citar nome aqui, tem time de futebol, olha, que faz parte ali do segundo escalão dos clubes brasileiros, que é um verdadeiro curral os gramados, é lamentável. Verdade. E vamos falar agora, então, de seleção brasileira. Na semana passada, o técnico Dunga convocou 23 jogadores para os 2 amistosos que a seleção brasileira fará no final deste mês. No dia 26, em Saint-Denis, na França, jogam França e Brasil. E no dia 29, em Londres, o Brasil enfrenta o Chile. Gonzaga, o que você achou da lista dos 23 convocados pelo Dunga? Cara, eu entendo que coerência, porque agora é hora de você começar a não ficar mudando tanto, não. Se você tem a lista de convocados, você fala assim, ficou fora esse ou aquele jogador. É claro que, mas nenhum jogador, o Brasil está carente de grandes jogadores, principalmente, entendo eu, do meio campo ao ataque. Eu não vejo aí, até uma certa coerência, repito, mas
deveria ter repensado o Dunga e alguns jogadores aí que ele tem chamado. Não vamos citar nome não. Vamos ver, vamos esperar. Eu entendo que os adversários, sim, é de peso. França e Chile. Agora vai dar para medir, realmente, para saber em que estágio que está essa seleção. Sobre jogadores, comentamos aqui em algumas ocasiões, quando das transferências de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart para o Oriente Médio e para a China. Seria aí a primeira demonstração que deram um passo atrás em suas carreiras? Mas aí o Tardelli não poderia ser convocado. É complicado. Talvez um pouco de incoerência, né? Aí falta um pouco de incoerência, né? De coerência, vamos dizer assim. Então, o Everton Ribeiro estava aí badalado, jogador que jogou tão bem aqui. Agora, o Tardelli, por ser o titular dele nos últimos jogos, apresentou bem e quebrou. O primeiro jogador atuando na China que foi convocado. Mas é meio complicado. O argumento dele dos dois estarem fora de forma é estranho justamente porque levou o Tardelli que está na mesma situação, né? Mas se não estão em forma, agora, quando que vão estar em forma? Eu não entendo. Quando começa, é difícil. É uns argumentos. Eu entendo. Convoca o jogador e acho que não dá explicação que fica melhor. Eu concordo com você. E o que você espera desses dois amistosos? São bons testes para a seleção? Como eu disse, Ricardo, medir força com a França de Pogba, a França de Benzema, a França de Varane. A França tem hoje, Ricardo, uma seleção muito qualificada. Na Copa do Mundo, que ela enfrentou a Alemanha, foi desclassificada nas quartas de final, um jogaço de bola. Qualquer seleção, né, no caso passou a Alemanha, tivesse a França passado, se bem que não dá, hipoteticamente falando, tivesse a França passado, teríamos nós caído de novo diante dos franceses, né? Que o Zidane foi o carrasco, agora quem sabe seria aí o Pogba. De qualquer forma, um grande adversário, e o Chile também. Cresceu muito nos últimos anos, fez uma boa Copa do Mundo, e entendo que esse Chile hoje é uma carne de pescoço, Ricardo. Talvez seja um dos melhores Chiles de toda a história, né? Tem grande jogador, Alexis Sanches, tem o Vargas, você tem ali Vidal, que joga muito, o Isla, Arangues do Inter. Então é um time realmente muito qualificado. O Chile hoje, talvez nos últimos 20 anos, Ricardo, o Chile não formou uma seleção tão boa quanto essa. Exatamente. Agora vamos a mais um intervalo. No próximo bloco e último bloco do Esporte Mágico, vamos falar dos campeonatos estaduais. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. E estamos de volta com o Esporte Mágico e vamos falar agora de campeonatos estaduais, começando pelo Campeonato Mineiro. No último final de semana foi realizada a 6ª rodada do Campeonato Mineiro, onde tivemos aí o grande clássico de Minas Gerais. No Mineirão, Cruzeiro e Atlético empataram por 1-1. Com esse e outros resultados, a classificação do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro é o líder com 14 pontos, o Atlético vem na segunda colocação com 13, na terceira colocação estão Caldense e América com 12 pontos. Como você viu, o clássico entre as duas equipes que dominaram o futebol brasileiro no último ano, Gonzaga? Carlos, sempre importante um Cruzeiro e Atlético e Cruzeiro. Não foi um jogo tecnicamente muito bom, mas não faltou vontade, não faltou pegada. O Cruzeiro de Marcelo Oliveira, o Cruzeiro que tem um grande goleiro Fábio, falhou um pouquinho ali, não diria falhou, né? Era defensável aquele gol do Atlético.
E, de qualquer forma, pegou a boa equipe do Atlético Mineiro, que está reformulando, depois da saída de alguns jogadores, como é o caso do Tardelli, o Hever, o Atlético do Levir Coupe. Foi um jogo que, digamos assim, chama a atenção do Mineiro, porque também dois clubes que só existe dois pesos, né, no campeonato mineiro, que é o caso de Cruzeiro e Atlético. A Ameriquinha vem por fora ali, o Vila Nova, mas tá bom esse campeonato. Esse que é um clássico especial na minha família. Tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio o meu irmão, que é atleticano, o Rodrigo. Um grande abraço, Rodrigo. E também o meu pai, que é cruzeirense. Um grande abraço, meu pai. E ele disse que não vai nem para agradar o pai, ele torce pro Cruzeiro. É brincadeira também, né? É verdade. Vamos falar agora de Campeonato Carioca. No último final de semana foi realizada a 8ª rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o Friburguense por 2-0. O Vasco venceu o Bom Sucesso por 1-0, com gol de pênalti aos 47 do segundo tempo. E no Clássico Vovô, Fluminense venceu o Botafogo por 3-1. Com esses resultados, temos aí o Vasco na liderança do Campeonato Carioca com 20 pontos, o Botafogo na segunda colocação com 19, o Fluminense é o terceiro com 18 e o Flamengo aparece na quarta colocação com 17 pontos, portanto aí uma escadinha de 20 até 17 pontos. Como você viu a vitória do Tricolor no Clássico, Gonzaga? Olha, Ricardo, o Fluminense do Cristóvão, o Fluminense que não vinha jogando tão bem, fez uma grande partida e o Botafogo parece que não foi aquele Botafogo que começou o campeonato. O placar poderia até ser um pouco mais elástico. De qualquer forma, o Vasco, que não tinha nada com isso, assumiu a liderança, o Botafogo até então líder da competição, o campeonato começa. E interessante que a primeira vez, na última rodada, não tinha os 4 grandes na primeira colocação, agora já faz o G4, já está o G4 com as 4 grandes equipes do futebol carioca. O curioso desse jogo, e marcante até, foram os gols do Tricolor, né? 2 gols de 2 grandes promessas do Fluminense, o garoto Kennedy, de 19 anos, e Gerson, de apenas 17 anos, e por outro lado fechou o placar o Fred, o mais experiente da equipe. Fizeram aí os 3 gols do Tricolor. Vamos falar agora de Campeonato Paulista. No último final de semana foi realizada a 8ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras, com apenas 2 titulares, venceu o Bragantino por 1-0. O Santos veio até Ribeirão Preto e venceu o Botafogo por 3-0. E no grande clássico da rodada, no majestoso, no Morumbi, o São Paulo foi derrotado pelo Corinthians por 1-0. Com esses resultados, temos aí a classificação. No grupo A, São Paulo lidera com 17 pontos, o Mojimirim é o segundo colocado com 15. No grupo B, o Corinthians lidera com 19 pontos, com um jogo a menos, a Ponte Preta é o segundo colocado com 15 pontos. No grupo C, Palmeiras é o líder com 18 e a Portuguesa é a segunda colocada com 10 pontos. No grupo D, o Santos lidera com 20 pontos e o Capivariano é o segundo colocado com 9 pontos. Meu amigo Gonzaga, como você analisa mais uma vitória do Corinthians sobre o Tricolor agora pelo Campeonato Paulista? Ricardo, o Corinthians é um time mais armado, já definido, a gente tem dito aqui isso no Esporte Mágico. O Tite pegou esse time, já sabia como o Corinthians joga desde o 2010, 2011, até quando ganhou a Libertadores em 2012. Entendo que esse time é até um pouco melhor em alguns quesitos daquele time que ganhou a Libertadores. Essa é a minha opinião. Então, repito, agora o São Paulo ainda não encontrou a sua forma de jogar. O grande São Paulo do Rogério Ceni, que perdeu um pênalti defendido pelo Cássio. O São Paulo ainda não encontrou e entendo que o Muricy precisa dar um jeito ali, porque o time perdeu na Libertadores, um jogo que o Corinthians foi bem melhor, e nesse jogo de ontem, apesar de ter perdido o Gil no segundo tempo, o São Paulo não conseguiu um empate, pelo menos contra o Coringão. Pelo que foi o jogo, você entende que foi justo o placar ou o São Paulo merecia pelo menos um empate? Esse negócio de merecer, né, Ricardo, é relativo. De repente você cria chances e não conclui. Eu entendo que foi um jogo, o resultado foi merecido sim. Eu não vi uma supremacia, repito, o São Paulo com um jogador a mais pela expulsão do Gil, quando cometeu aquele pênalti com a mão na bola, um pênalti que, na minha opinião, legítimo, como o jogador reclama de pênalti, né? Vai lá, sobe com o braço levantado e reclama. Mas, de qualquer forma, você me perguntou, entendo que o resultado foi normal. E para encerrar sobre o Clássico, como você vê essa escrita? São 8 anos sem vitórias do São Paulo no Morumbi sobre o Corinthians. Em 13 jogos, o Corinthians venceu 6 partidas e 7 empates.
Olha, Ricardo, existe no futebol alguns tabus. Tabus um dia é quebrado. Eu entendo que o momento do Corinthians é muito bom e diante dessa situação, né, desse tabu diante do São Paulo, é preciso o tricolor, porque a torcida já tá ficando aí, meu Deus do céu. Vai pegar o jogo de volta contra o Corinthians pela Libertadores no Morumbi, o torcedor já fica, será que vamos perder de novo? Como você viu a 6ª vitória consecutiva do Palmeiras? Olha, o Palmeiras formado, um time que está em formação, contratou um caminhão de jogadores comandado pelo Oswaldo de Oliveira. Entendo que o Palmeiras ainda está encontrando a sua melhor forma de jogar. Foi 1-0 contra o Bragantino, um resultado magro, mas o importante foi a vitória. 6 vitórias, né, e 2 empates, tá bem o Verdão. E para encerrar sobre o Campeonato Paulista, como você viu mais essa vitória do Santos, que sem Robinho em campo, e a demissão do técnico Anderson Moreira na semana passada? O futebol, você pensa que você já viu de tudo e você nunca vai ver nada. Tem muita coisa para ver, pelo menos. Rapidinho aqui, a demissão do técnico, ele foi questionado por não ter escalado alguns jogadores da base, que é muito de costume fazer isso dentro do Santos, e que estava pegando muito pesado, e ele falou, olha, mas eu tô aí, tem alguns vencimentos meio que não tem dia. Pô, não era hora do cara também reclamar. Foi demitido. Então, são coisas do futebol. Agora o Santos jogou contra o Botafogo, você bem acabou de relatar, ganhou por 3-1, sem Robinho, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Santos fez um primeiro tempo muito ruim, mas no segundo tempo as coisas se encaixaram e está sobrando nesse grupo A, do grupo D, né? Do grupo D do Paulistão. Tá certo. E o Esporte Mágico vai chegando ao seu final, com o apoio de Planos Móveis Planejados. Planos Móveis Planejados, requinte e sofisticação. Planos Móveis Planejados, telefone 3703-4004. Excelência em atendimento, qualidade e pontualidade é Planos Móveis Planejados. E rapidinho, meu amigo Gonzaga, suas ponderações finais para o programa de hoje. O Barcelona virou por cima do Real. O Real deu mole lá e o Barça agora é o líder. O campeonato, né, espanhol só tem os dois que realmente disputam para brigar pelo título e o Barça tá aí sobrando. É isso aí. Termina aqui mais um programa Esporte Mágico. Um grande abraço para você que esteve ligado conosco e até o próximo programa.